Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Rose Rodrigues, professora de matemática, e o motivo desse vídeo, que eu estou gravando esse vídeo, é para mostrar para vocês como que nós podemos trabalhar com o material dourado, utilizando ele para ensinar, então, para os nossos alunos dos anos iniciais, as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, pessoal, nós vamos montar, então, nosso primeiro cálculo de adição. Então, nós vamos fazer o primeiro cálculo, 178 mais 213. Vou colocar aqui para que vocês possam, então, ir acompanhando a montagem. Vou montar a primeira parcela, 178, começando pelas unidades. Quantas unidades tem o número 178? 8 unidades. Então, vamos lá montar o número 178, que é a minha primeira parcela. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 8 unidades. 7 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dezenas. E uma centena. Uma centena. Então, aqui montei a primeira parcela da minha adição, 178. Agora, nós vamos montar a segunda parcela, 213. Então, aqui eu tenho primeira parcela, 178, segunda parcela, 213. Agora, eu vou juntar as duas parcelas e depois eu vou fazer a contagem, então. Sempre na adição, começando pelas unidades, tá bom? Vamos contar, então, quantas unidades eu tenho. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 unidades. Poxa, quando eu vou colocar o meu resultado aqui, eu não posso colocar a unidade de dezena aqui embaixo, certo? Então, como que vai ser se tem 11? Quando tem mais de 10 ou 10 unidades, eu tenho que trocar 10 unidades por uma dezena. Quantas unidades formam uma dezena? Então, eu vou trocar. 3, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 unidades valem, vou lá na caixa e troco por uma dezena, tá? Essa dezena, ela vem aqui para a ordem das dezenas. Ela vai ficar aqui junto com as dezenas, tá? O que que me sobrou aqui, então? Uma unidade. Agora, então, vamos contar as dezenas. Com as dezenas é a mesma coisa. Quando tiver 10 ou mais dezenas, nós vamos trocar cada 10 por uma centena e colocar na ordem das centenas, tá? Então, vamos ver aqui quantas dezenas ficaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui eu tenho 9 dezenas, tá? Então, deixa eu organizadinha sim para vocês verem. 9 dezenas. Não tenho nenhuma troca para fazer na ordem das dezenas. E as centenas, 1, 2, 3 centenas. Qual vai ser o resultado desse meu cálculo, então? Olhando o material dourado. 391, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, unidades, 1. Dezenas, 9. E centenas, 3. Colocando a resposta aqui, olhando para o que foi montado ali com o material dourado. Então, agora nós vamos fazer o cálculo da subtração, tá? O cálculo que nós vamos fazer, então, é esse aqui. 343 menos 239, vou deixar aqui para que vocês possam visualizar a montagem com o material dourado. Primeiro eu vou montar o minuendo, que é o número maior da subtração, 343, começando sempre pelas unidades também. Então, o meu minuendo tem 3 unidades, 4 dezenas e 3 centenas. 3 centenas. Agora, eu não vou, na subtração, eu não vou montar o minuendo e o subtraendo. Porque o subtraendo eu tenho que retirar do minuendo.
Então, eu tenho que, desses 343 que eu montei aqui, eu tenho que retirar dali 239, começando também pelas unidades. Então, eu tenho que tirar 9 unidades daqui. Como é que eu vou tirar 9 unidades daqui se eu só tenho 3? Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na ordem das dezenas e vou pegar uma dezena para colocar aqui. Só que eu ainda continuo com o mesmo problema, porque eu não posso pegar a dezena e quebrar para tirar as 9 unidades, né? Então, o que eu tenho que fazer? Trocar uma dezena por 10 unidades. Então, coloquei aqui 10 unidades, troquei pela dezena. Agora, eu posso retirar as 9 unidades de lá, então. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Retirei as 9. Sobraram 4. Agora eu vou para as dezenas. Quantas dezenas eu tenho que retirar dali? 3. 3 dezenas. 1, 2, 3. Tirei. Não sobrou nada, não tem problema. Não sobrou nada significa que aqui ficou 0. E quantas centenas eu tenho que retirar daqui? 2. Então, 1, 2. Retirei 2. Fiquei com uma centena. Que número que eu fiquei como resultado dessa subtração? 100 e, aqui é 0, porque não sobrou dezena, 104. Então, 4 unidades, nenhuma dezena e uma centena. Esse é o meu resto ou diferença dessa subtração. Agora, então, nós vamos fazer uma multiplicação, um cálculo de multiplicação, que é 145 vezes 3, tá? Deixa aqui o cálculo para que vocês possam visualizar. E vamos montar, então, o fator 145, que é o multiplicando. 145. Quantas unidades eu tenho ali? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades, 4 dezenas, 1, 2, 3, 4 dezenas e uma centena. Uma centena, 145. Quantas vezes eu tenho que montar esse número 145? 3 vezes. Então, eu montei uma, faltam 2. Então, vamos colocar aqui. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, certo? Então, montadas as 3 vezes, agora eu vou juntar todas as ordens semelhantes, centena com centena, dezena com dezena e unidade com unidade. Então, vamos lá, juntando todas as centenas, juntando todas as dezenas e todas as unidades. Agora, o procedimento é o mesmo da adição. Eu vou contar e se der mais que 10, eu vou trocar pela dezena. Se der mais que 10 unidades, eu vou trocar pela dezena. Então, vamos contar. Aqui eu tenho 10 unidades. Eu não posso colocar o 10 aqui, lembram? Então, eu tenho que trocar por uma dezena. E eu vou colocar essa dezena lá na ordem das dezenas, tá? Agora, eu vou contar as dezenas. Se tiver mais de 10 também, eu tenho que trocar pela centena. 10 dezenas é igual a uma centena. Vai lá na caixa, coloca as dezenas lá e troca pela centena, que vai lá para a ordem das centenas. Sobraram, então, 3 dezenas. E agora eu vou contar centenas. 1, 2, 3, 4 centenas. Qual é o meu resultado final? Olhando aqui no material dourado, 435. 435. Então, vamos colocar aqui 5 unidades, 3 dezenas e 4 centenas. Esse é o produto final da minha multiplicação. Agora, então, a divisão, tá? Nós vamos fazer a divisão 432 dividido por 2. Uma divisão inicialmente fácil para que todos possam compreender
como que se faz? A divisão é o único cálculo que nós precisamos começar pela maior ordem. Nós não vamos começar pela unidade, vamos começar pela centena, tá? Unidades, 3 dezenas e 4 centenas. Quando eu começar a dividir, então, eu vou começar pela maior ordem, neste número aqui, a centena. Eu tenho 432 dividido por 2, então significa que eu tenho que fazer 2 grupos com números iguais. Se sobrar unidade, então essa unidade que sobrou, que não deu para dividir igualmente nos 2 grupos, ela se tornará o resto, tá? Então vamos começar ali fazendo 2 grupos então com a centena. 1, 2, tá? 1 e 2. Então, aqui eu dividi as centenas, tranquilo, deu 2 centenas em cada grupo, não sobrou centena. Agora, eu vou para as dezenas. Eu tenho 3 dezenas, tenho que dividir igualmente também nos 2 grupos. Coloco uma aqui, outra aqui. Sobrou uma, porque se eu colocar lá, vai ficar um número diferente. Então, essa aqui tá sobrando. O que eu faço com essa dezena que tá sobrando? Eu vou transformar ela em unidades. Então, eu vou trocar uma dezena por 10 unidades e vou colocar lá na ordem das unidades. Troquei, juntei aqui nas unidades. E agora eu vou dividir igualmente as unidades nos 2 grupos também. 6 para cada grupinho. Qual foi o meu resultado final, então? Meus 2 grupos, não sobrou resto, não sobrou ninguém, tá? Que não pudesse ser colocado no grupo. Qual foi o resultado final, então? 216. 216 a minha resposta final, meu quociente. 216. Com o resto, 0.